que enquanto eu estudava o texto sobre a vida de Gideão, para ministrar na quinta-feira, nós vimos o momento em que o Senhor se apresenta para Gideão, e o Senhor fala com Gideão. E quando o Senhor expressa o que ele pensava acerca de Gideão, o Senhor se apresenta a ele e fala assim: varão valoroso, eu sou contigo. Foi desta forma que o Senhor se apresentou para Gideão, que estava num lugar onde se pisava a uva. Ele estava escondido ali com o restinho de trigo que tinha, batendo aquele trigo, para que ele pudesse esconder dos midianitas que vinha destruindo o povo de Israel. A Bíblia diz, no capítulo 6 de Juízes, que quando o povo de Israel saía a plantar, os midianitas subiam, e eles subiam para destruir tudo o que eles plantavam, levavam embora os seus gados, levavam embora as suas ovelhas, e eles subiam em um número muito grande, como se fosse um bando de gafanhoto. Então veja você como era o ataque que vinha dos midianitas sobre Israel. Aí você se pergunta, por que é que esse ataque vinha? O Senhor diz que ele entregou o seu povo nas mãos dos seus inimigos, porque o povo do Senhor deixou de obedecer, de viver e de ouvir as instruções do Senhor. Se você aplicar o seu coração no livro de Juízes, no capítulo de número 5, no versículo de número 32, que é o último versículo do capítulo 5 de Juízes, eu não ia mostrar isso para você, mas como eu introduzi o culto, a palavra assim, vamos aqui. Juízes 5:32 diz assim: e sossegou a terra 40 anos. Está escrito isso na sua Bíblia? Sim ou não? E a terra teve sossego, algumas traduções dizem teve paz por 40 anos. Termina o capítulo 5 dizendo isso. No versículo 32, olha o que diz no versículo 1 do capítulo 6. Porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Escuta, durante 40 anos houve paz e sossego, não houve guerra. Mas de repente o povo já não quis mais andar na palavra. O povo não quis mais andar na instrução do Senhor. Então o povo começou a transgredir. O que o Senhor fez? Já que eles não me escolhem, eles escolhem as suas vontades, é escolha deles, é livre-arbítrio, então que eles fiquem na mão dos seus inimigos, que eles fiquem na mão dos seus adversários. Depois começa a adiantar um pouquinho, tem o versículo 12, o versículo 14 e o versículo 16 do capítulo 6, são 3 vezes que Deus se apresenta para Gideão de 3 formas. Eu falei sobre isso na última quinta-feira acerca das emoções. Muitas vezes a gente vem para a casa de Deus para ouvir o Senhor, a gente vem para a igreja para receber a palavra, mas a nossa emoção, o nosso emocional está abalado por algumas circunstâncias, por algumas situações. E Deus fala para dar comando, Deus fala para dar instrução, Deus fala para dar direção, mas o meu emocional abalado, a única coisa que me faz é contestar o que Deus fala. No versículo 12 do capítulo 6, o Vitor vai colocar para mim, e a gente vai ler juntos aqui, no versículo 12 do capítulo 6, apareceu-lhe então um anjo do Senhor e lhe disse: o Senhor é contigo, ó homem valoroso. Está errado, está escrita lá no programa. Ó homem valoroso. É assim que Deus se apresenta para Gideão. Um homem que estava ali escondendo um pouquinho do trigo, um homem que era emocionalmente ferido, porque é assim, quando a gente tem a nossa emoção ferida e atacada, a gente sempre quer fazer as coisas em lugares que ninguém nos incomoda, porque a gente não gosta de falar para as pessoas daquilo que nos dói, nós não gostamos de comentar para as pessoas aquilo que é ferida em nós. E Gideão, ele então não via mais Deus agir no meio do seu povo, assim como o pai dele havia contado, porque era assim que se contava, né? Passavam-se de pais para filhos a grandeza do nosso Deus, daquilo que o nosso Deus fazia, e ele não via mais, então ele estava emocionalmente abalado, ferido. A prova disso é que no versículo 13, quando o Senhor fala com ele no 12, olha o que ele responde no 13 para o Senhor. Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu. E quando você bate o martelo no seu dedo, quando você pega o dedo na porta, qual é a primeira coisa que você faz? Ai. Isso é uma palavra derivada de dor, é a expressão daquilo que temos. Ele começa dizendo isso: ai, Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo nos sobreveio? Gideão, olha para mim, não é isso que eu vou pregar, eu preguei isso quinta, só estou fazendo isso para você entender onde nós vamos. Gideão respondeu para o Senhor da forma como ele estava.
Ele respondeu para o anjo do Senhor o que ele tinha dentro dele. Ele não conseguiu ver aquilo e ouvir aquilo que Deus havia lhe falado. Ó varão valoroso, eu sou contigo. Era para ele ter pulado dentro daquele lagar. Meu Deus, no meio da aflição, o Senhor é comigo. O Senhor veio trazer resposta. O Senhor veio trazer milagre. Ele está dando um pulo lá dentro. Mas o que ele faz? Ele logo começa a contar o que estava acontecendo. Se o Senhor é comigo, se o Senhor é conosco, por que tudo nos sobreveio? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Não nos fez o Senhor subir do Egito? Agora, porém, o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão dos midianitas. Ele não conseguiu ver o que Deus tinha para ele naquele momento, o que o Eterno queria através dele naquela hora. Assim, muitas vezes somos nós quando nós estamos na igreja. Deus fala conosco acerca do que Ele quer para nós. Eu não sei se você conseguir entender, mas é culto atrás de culto que o Senhor está forjando a mim e a você, para que a gente entenda, para que a gente caminhe em cima disso aqui, para se alinhar à vontade dEle. E se alinhar à vontade dEle é arrancar as mazelas que nós temos, é arrancar as manias que nós adquirimos, é arrancar os dogmas que nós acompanhamos, e arrancar o intelecto que a gente acha que tem, porque não é na força do nosso braço, mas é na força do braço do Todo-Poderoso que eu e você devemos andar. É isso que Ele está forjando em mim e você. Se alinhe comigo, fique atento no que eu estou falando, fique atento no que eu estou pedindo a você. Tudo que o Pai está querendo é atrair a mim e a você para perto dEle. O nosso adversário sabe disso. Eu falo acerca dessa igreja. E o que Ele faz? Acaba esse culto, você sai daqui, uma multidão de problemas tenta engolir você. Mas aonde estão os seus olhos, aonde estiver a sua visão, vai estar a posição que você vai tomar. Se a sua posição, ou melhor, se a sua visão estiver em Deus, se os seus olhos estiverem no Senhor, é nele que você vai observar, é para Ele que você vai olhar e vai sair do meio daquela invasão de problemas que te assola. Mas se os seus olhos estiverem na quantidade de problemas que vem sobre você, eu te digo uma coisa: você vai patinar e vai ficar no mesmo lugar, andando em círculo como o povo ficou. O povo começou a olhar o que eles não tinham mais. A gente tinha carne, a gente tinha pepino lá, a gente tinha abrolho. Que saudade daquele tempo. O povo começou a andar em círculo. Mas eles não viam que um Deus que provia maná, um Deus que não permitia que os seus calçados se consumissem, nem sua roupa acabasse. Um povo que não conseguia enxergar que durante o dia o Senhor levantava uma nuvem sobre eles para os poupar do sol do deserto. Eles não conseguiam enxergar o Deus que de noite levantava uma coluna de fogo para aquecê-los no meio do frio do deserto. Olha o que o povo não via. E assim muitas vezes somos nós. A gente não consegue ver, a gente não consegue ouvir, porque está tão ocupado com algumas coisas que não consegue valorizar a voz do poderoso falando conosco. Tudo que Deus queria com Gideão era um encontro pessoal. Repete isso comigo. Tudo que Deus queria com Gideão era um encontro pessoal. Bate no peito e fala: tudo que Deus quer comigo, fala o seu nome, é um encontro pessoal. Você está pronto para isso? Tudo que Deus tem desejado esses dias é ter encontro pessoal comigo, com você. Já tem alguns cultos lá atrás, no final do ano passado, ou no meio do ano para cá, eu tenho falado que hoje a gente encontra muitos crentes que têm a cabeça no formato de uma mão. Mas como crente em formato de uma mão? Porque ele não pode ver a mão de alguém que vai orar para ele se enfiar embaixo. Ele não precisa, ele fica sabendo que vai vir o João das Quantas agora lá da Bósnia pregar na igreja Sovaco de Cristo. Aí ele vai lá na Sovaco de Cristo botar a cabeça embaixo, porque a oração do João das Quantas é poderosa. Aí ele fica sabendo que a Maria das Quantas vai pregar na igreja Revoada dos Anjos. Aí ele vai lá e enfia a cabeça debaixo da mão da Maria das Quantas, porque a oração da Maria das Quantas é cheia de poder. E a cabeça dele pode ser uma cabeça no formato de uma mão, porque ele precisa que alguém ponha a mão na cabeça dele. Porque, sabe por quê? Porque ele não quer ter uma vida com Deus. Ele não quer ter um relacionamento com Deus. E tudo que Deus está querendo que eu e você tenha é vida com Ele, não com os outros. Por isso que tem muito crente morto espiritualmente hoje, porque ele cria vínculo com o homem, não com Deus. Ele põe toda a sua fé num pregador, ele põe sua fé num cantor, ele põe sua fé num músico, e não põe a sua fé em Deus.
O homem falha, o homem erra, o homem é cheio de problema, o homem é cheio de altos e baixos. Se você botar sua fé em mim, você está perdido. Você tem que botar a sua fé no Deus que fala através de mim, nele só. Mas se for em mim, você vai se decepcionar. Eu ronco, eu babo, que nem você. Tenho manias, tenho tique. Tem dia que eu estou naquele período feminino, TPM. Tem dia que a profetisa já olha e fala assim: passo de longe, vai para a caverna. Porque eu também tenho essas falhas. Agora, tudo que Deus quer que eu e você faça, tudo que Deus estava querendo era falar assim: Gideão, eu quero arrancar de você esse sentimento pequeno que você tem. Eu quero que você não conheça o Deus dos seus pais de ouvir falar. Eu quero que você tenha um relacionamento com esse Deus que sou eu. Era isso que Deus está querendo falar para o Gideão. Gideão, por favor, você não precisa ficar escondido aí. Segura essa, ó. Você não precisa ficar escondido num lagar malhando trigo, porque eu sou a sua providência, eu sou a sua provisão, eu sou o seu consolo, eu sou o seu braço forte, eu sou a sua guerra, eu sou as suas armas, a sua guerra. Era isso que ele estava dizendo para Gideão. Prova disso, que no versículo 12, eu não tenho como voltar lá na pregação de quinta-feira, mas no versículo 12 eu falei para os irmãos que ele disse assim: eu estou com você. Ou seja, o Senhor é contigo, era comigo. Deus fala 3 formas com ele: eu estou com você. No versículo 14, o Senhor fala assim, ó: não fui eu que te enviei. Em outras palavras, eu vou correr agora, não dá para ler. Em outras palavras, no versículo 14, o Senhor fala assim para ele: ô Gideão, não é questão somente de eu estar te enviando, sou eu que vou com você. Você não vai sozinho. Sou eu que vou na sua peleja, sou eu que vou na sua guerra. Mas uma coisa você tem que fazer: sair desse buraco, sair desse pensamento, sair desse entendimento que você tem da sua própria vida. E no versículo 15, coloca o 15 para mim agora, 6,15. Mesmo o Senhor falando, olha o que ele responde. Replicou Gideão: ai Senhor, com que livrar? Olha aqui. O Senhor fala para ele no 14: sou eu que te envio, Gideão. Sou eu que vou com você, Gideão. E o Gideão fala: mas como? Como é que eu vou livrar Israel? Olha, cara, a cabeça do Gideão: com que eu livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre e eu menor. Ele estava olhando o que ele não tinha, e não estava conseguindo ouvir a voz do El Shaddai que estava falando com ele. Assim somos nós. Deus fala, Deus suplica, Deus mostra o caminho, Deus dá direções, e a gente ainda continua olhando para aquilo que está nos assolando. O salmista Davi canta: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele mesmo responde para si: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O meu socorro e o seu vem da onde nossos olhos estão. Se está na adversidade, o socorro vem de lá. E que socorro que a adversidade pode trazer para você? Mais adversidade. Se os meus olhos e o seu estiver em Deus, que socorro que vem de lá? Vem o socorro do Todo-Poderoso. Bate no peito e fala: meu socorro vem do Senhor. Diga bem alto: não me importa o que eu estou vivendo, nem o que eu estou enfrentando, o meu socorro vem do El Shaddai, o Todo-Poderoso. Ele é poderoso na sua vida, irmão. Então exalta o nome dele. Aí no 16, Deus torna a falar com ele de novo. Versículo 16, põe lá rapidinho para mim. Tornou-lhe o Senhor a falar: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Ô Gideão, deixa eu falar uma coisa para você, me ouve. Gideão, me ouve. Se você for homem, mas eu fiz um negócio aqui quinta-feira, vou fazer de novo. Posso falar na versão paulesa agora? Essa é a versão biblês. Agora eu vou falar na versão paulês. Nesse versículo 16 é mais ou menos assim: o Senhor catou no pescoço do Gideão e falou: ô Gideão, deixa eu falar uma coisa para você, cabeçudo. Ô seu tonto, você não está percebendo que eu estou falando para você que você precisa sair daí, que é eu que vou com você, sou eu que vou pelejar por você? Você só vai, rapaz, só vai. Uma coisa que eu estou te pedindo, só vai. Quantas vezes Deus não falou para você ir?
Quantas vezes Deus não falou para você se posicionar? Quantas vezes Deus não falou para você se levantar? Quantas vezes Deus não falou só para você crer? Outras vezes, quantas vezes Deus não falou só para você esperar? Outras vezes, quantas vezes Deus não falou só para você confiar? Quantas outras vezes o Senhor não falou para você só adorar? Era isso que o Senhor estava falando para o Gideão. Ô Gideão, uma coisa eu estou te falando, rapaz, sou eu que sou com você, e sou eu que vou ferir, e eles vão ser feridos. Eram 135 mil homens. Nós não estamos falando de um exército de 10 mil pessoas, nós estamos falando de um exército maior do que Jaú. Se todos os moradores da cidade saíssem na rua agora, era o exército dos midianitas contra o povo de Israel. E você conhece a história, que Gideão lutou, matou, destruiu 135 mil homens com 300. O Senhor havia feito um comissionamento: chama os homens, chama as pessoas, porque certamente eu vou levantar um exército forte com você. Eu vou levantar um exército que vai te ajudar, Gideão. Eu vou levantar um povo que é um povo bom de guerra, um povo que gosta de lutar, um povo que pode pelejar. E o Senhor fala assim: tá bom, chamou todo mundo? Chamou. Vem 32 mil homens. Desses 32 mil homens, o Senhor fala assim: olha, se tiver algum que é covarde, se tiver algum que é medroso, manda voltar para casa. Voltou 22 mil homens. Você está entendendo que eu estou falando para você? Que existem igrejas que pastoreiam ovelhas, e existem igrejas que formam soldados? Sim ou não, irmão? Gideão chamou as ovelhas, vieram 32 mil. Quando o Senhor fala assim: agora quem é covarde, quem é medroso, quem tem balido, volta para casa. Das 32 mil, 22 mil voltou para casa, ficou 10 mil. O Senhor falou assim: agora eu vou dar um sinal para você, bota esse povo para tomar água. Aqueles que forem tomar água e colocar os dois joelhos no chão e botar as duas mãos na água e beber água como se fosse um cachorro, esse você separa. Agora aquele que se ajoelhar e tomar água só com uma mãozinha e ficar parecendo uma sentinela, separa também. Aqueles que tocavam as mãos nas águas como se fossem cachorro, lambiam as águas como se fossem cachorro, foram 9.700 homens, sobrou 300. Só existia, no meio dos 32 mil homens de Israel, só haviam 300 que ficavam assim para tomar água. Sabe por quê? Soldado não baixa a guarda, irmão. Soldado não vacila. Soldado fica só de olho na espreita, mesmo na hora de tomar água. O Senhor está lapidando as suas habilidades. O Senhor está te levando no meio de umas guerras para lapidar suas habilidades. Fala isso para o teu irmão, por favor. Deus está lapidando as suas armas de guerra. Fala para ele. Você compreende isso, sim ou não? Depois de eu falar tudo isso, eu encerrei o culto da quinta-feira mostrando para o pessoal o versículo de número 22. Olha lá, 6:22. Está dando para entender? Mesmo? Estou sendo o mais simples possível. Verso 22, vendo Gideão que era o anjo do Senhor, ele disse: ai de mim, Senhor Deus, pois eu vi o anjo do Senhor face a face. Depois que Gideão fez um voto, falou assim: espera um pouquinho. Se você olhar nos versículos depois na sua casa, eu sei que você gosta de ler tudo depois que eu prego na sua casa, você vai ler depois lá. Os versículos anteriores falam do que Gideão fez. Bom, então tá bom, se é você mesmo que fala comigo, vamos fazer um negócio. Eu vou lá dentro, vou pegar um cabrito, vou fazer um holocausto, vou servir, vou fazer uns pães asmos e vou fazer. E eu vou oferecer. O anjo olhou para ele e falou assim: pode ir lá, que eu espero. Repete comigo, tem uma revelação aí. Viu, para alguns de vocês, Deus está sentado esperando você voltar. Voltar da onde? Daquilo que você falou que você ia arrumar, ajeitar, por você fazer a vontade dele. Alguns de vocês já falaram isso. Não, é só eu ajeitar isso aqui, Senhor, e aguento um pouquinho, só vou ajeitar isso aqui, e eu entro no centro da vontade. Está esperando até hoje. Enquanto você não soltar o cabresto da sua vida, nada flui. Repete isso comigo: enquanto eu não soltar o controle da minha vida, nada flui. Por que Deus fez de Moisés um libertador? Porque Joquebede soltou o cesto.
Porque Joquebede escolheu obedecer. O menino era bonitinho, o menino era gordinho, robustinho. Ela fez aquele compartimento, betumou, botou no rio, águas cheias do rio Nilo. E aí ela falou assim: mas eu vou soltar minha criança, meu neném. Querido, enquanto você fica com aquilo que é de Deus, Ele não pode fazer isso frutificar em lugar nenhum. De repente ela falou assim: tá bom, Senhor, então vai. E aí ele, ela soltou. E o que Deus fez? Pegou o menino, catou o menino, enfiou o menino dentro da casa do inimigo, para ele aprender toda a estratégia do inimigo, para quando ele tivesse que entrar na casa do inimigo, ele conhecesse o lugar do inimigo. Por que eu e você já morremos, já padecemos, já sofremos no mundo, para hoje, cheio do Espírito Santo, a gente voltar lá, saquear aquele lugar e arrancar as vidas que estão lá. Meu Deus, se você não bater palma, tem alguma coisa errada. Por que você manguaçava, irmão? Por que você cheirava? Por que você fumava? Por que você se drogava? Por que você prostituía? Para você conhecer as artimanhas do inimigo, para hoje você ser uma flecha de Deus, para alcançar aquelas pessoas que estão lá. Foi por isso que Ele te levou lá, foi por isso que Ele te levou para lá, foi por isso que Ele deixou você padecer lá. É lá que Ele vai te usar, tirando vida de lá, resgatando vida de lá, conhecendo as ciladas, conhecendo as artimanhas do inimigo. Moisés sabia cada porta do palácio, Moisés conhecia cada compartimento do palácio. Moisés entrou no palácio como um libertador do Senhor, conhecendo o lugar que ele estava pisando. Ei, libertador, libertadora, você conhece o lugar que você tem que pisar para buscar vida. Para de olhar para o seu problema e olha para o alvo que Deus tem para a sua vida, porque você é um libertador nessa terra, em nome de Jesus. Conta isso para mais os dois irmãos: você é um libertador nessa terra. Fala para ele: para de olhar para o seu problema. Está entendendo? O meu sofá é gostoso, o seu também é. O seu colchão é bom, o meu também é. A nossa casa é gostosa, cheirosinha, a minha também é. As perspectivas que nós temos para nós, a verdade, né, apóstolo? Eu só tenho domingo para mim, né? Eu só posso ficar em casa de domingo, mas lemar um pouquinho do sábado, né? E você acha que eu vou ficar fazendo obra de Deus? Eu preciso falar uma palavra dura e pesada, pode ou não? Então fala para ele hoje: Senhor, eu não quero mais fazer parte dos escolhidos, eu só quero ser chamado. Porque se Ele tem falado isso com você, é porque você não é chamado, você é escolhido. A Bíblia diz que muitos são chamados, escolhidos são alguns. Você tem 50 dedos nas mãos e nos pés? Tem? Quantos você tem? 5 cada mão são escolhidos. Porque se você pudesse ter todos os dedos que você tinha, você poderia ter colocado mão 5 braços aqui. As mulheres, principalmente, porque queriam ser polvo. As mulheres queriam ter um monte de braços para elas fazerem muita de coisa, mas foram 5. Você se lembra de uma pregação que eu fiz aqui? Que a Bíblia narra de uma história que quando queriam matar os reis, zombar dos reis, cortavam os polegares dos pés. Você sabia que se você ficar sem o seu polegar, você não consegue se equilibrar? O dedão, não é polegar, né? Do pé não é polegar, é dedão. É dedão? O dedão do pé, se arrancar o dedão do seu pé, você não consegue se equilibrar, ele é o equilíbrio do pé. Fica de pé e começa a andar para você ver, você vai ver que todo o peso do seu corpo vai no dedão. Fica sem o seu dedão para você ver. Queridos, você faz parte de uma escolha. E a partir do momento que você faz parte dessa escolha, a vida não é mais sua. E eu preciso dizer isso porque meu espírito está inquieto aqui, parece que eu vou ter um treco. Também gritando desse jeito você vai ter mesmo. Não é questão de gritar. É questão de que alguns de vocês estão querendo ter o controle da vida de vocês. Por isso que não flui em sua vida. Por isso que você vive questionando um monte de coisa. Por isso que nada vai. Por isso que tem área da sua vida que não vai. Porque enquanto você querer dominar, vou corrigir, ninguém domina aquilo que é eterno. Se você quiser dominar aquilo que é eterno, você quer ocupar o lugar que é do Senhor. Enquanto você não declarar isso: Senhor, olha, eu entendo isso, então pode cumprir em mim o que o Senhor quiser. Mas quando você fala isso, cumpre em mim o que você quiser, por favor, eu vou falar de novo, eu não sei nem porque eu estou caminhando para isso, mas sua vida morreu para você.
mais jeito. Tem coisas que Deus não... Tem coisas que você tem feito, praticado, falado, que tem desagradado o Senhor. Você tem ido em lugares que o Senhor não tem se agradado disso, por isso que não está indo. Tem coisas que você está pensando que está indo contra o que Deus sonhou a seu respeito. Vou dar um exemplo assim, bem simples para você entender melhor. Irmãos, a igreja vive da providência que vem aqui. Tudo. A igreja é a minha casa. Quando eu comecei a caminhar, sem ter mais o meu trabalho profissional, sem ter o recurso que eu tinha garantido, começava os cultos na igreja, a minha cabeça não estava na palavra, minha cabeça não conseguia estar no fluido, minha preocupação estava, será que vai entrar? Será que vai ter para pagar as contas esse mês? Enquanto eu quis ajudar Deus, para que recursos viessem, eu não fiz do Senhor o meu Deus. O que é fazer de Deus o nosso socorro, o nosso porto seguro? É quando verdadeiramente você só depende dEle, você escolhe obedecer, venha o que vier, aconteça o que acontecer, fale o que quiser falar. Deus tem te chamado, porque Ele quer você única e exclusivamente para Ele. Alguns homens e mulheres na vida, Deus marca. De tempo em tempo Ele levanta uma geração faminta. De tempo em tempo Ele levanta uma geração sedenta. De tempo em tempo Ele levanta gente, pessoas que vão marcar a sua geração. E eu tenho convicção do que estou pregando. Eu tenho convicção de que é Ele que está falando comigo e com você. Nós fazemos parte dessa geração que vai marcar essa geração. Só que para isso, eu e você temos que sair desse... Sair não, nós temos que romper com o espírito de Gideão que nos atormenta. Um espírito de incredulidade, de surdez espiritual, de cegueira espiritual, de falta de vontade. Irmãos, se a minha vida e a sua não gemer, e não chorar, e não clamar, e não desejar pelas coisas de Deus, tem alguma coisa acontecendo. Eu preciso te dizer de novo, por favor, receba isso em nome de Jesus. Você não é chamado, você é escolhido. Deus marcou você para a sua vida ser diferente. Por favor, se tiver alguém do seu lado, fala para ele, você foi marcado para ser diferente. Você entende isso, não? Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que me constranja com a sua glória. Amém? Aí o Gideão entendeu. A partir desse momento ele teve um encontro. Eu não consigo entrar, gente. Ele teve um encontro com o Senhor. Aí o Senhor fala para ele, viu, Gideão? Então o negócio é o seguinte: você vai começar a sua obra dentro da sua casa. Você vai arrancar um altar de Baal que está lá dentro. Olha o versículo 23, não consigo ir lá no que eu tenho que pregar. Olha o versículo 23. Olha o que diz, vou ler pela minha tradução. Verso 23. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Primeira vez que aparece a palavra shalom na Bíblia é aqui. O Senhor está dizendo para ele, viu, Gideão? Tema não. Não se preocupa, não se apavore. Você não vai morrer. Fala isso para o seu espírito. Fala o seu nome e diga assim: você não vai morrer. Fala o seu nome e fala: você não vai morrer. Pode ir na peleja, irmão. Pode fazer a vontade de Deus que você não vai morrer. Porque o seu galardão não é aqui. O nosso galardão não é aqui. Teve um momentozinho na vida do Davi, que o Davi também pensou no galardão da terra. O Davi, quando chega lá com as marmitas, com os queijos para levar para os irmãos, ele vê o povo bambeando as pernas por causa do gigante, por causa do Golias. Ele fala assim, viu? Dá aí para quem matar o bicho.
gigante aí. Ó, quem matar o gigante vai ter isenção de imposto, vai casar com a filha do rei. O que é? Como é que é? Quem matar o gigante vai ter isenção de imposto, vai casar com a filha do rei. É eu. Sou eu. Por um momento, o Davi também olhou para o galardão. O Davi também olhou para o presente. Eu sei que a gente olha para isso. Eu sei que a gente quer a honra de Deus. A gente quer ver recompensa de Deus aqui na terra. A gente quer fazer a vontade de Deus. A gente quer fazer os sonhos de Deus. Quantos querem? Mas a gente quer a recompensa aqui. Eu preciso dizer que o seu galardão não está limitado a essa terra. O nosso Deus não é pequeno a ponto de se limitar a essas coisas passageiras. A nossa recompensa é no céu. A nossa recompensa é vir com Ele como noiva para julgar a terra. Meu Deus do céu. Eu não sei se você entende o que Deus sonha a nosso respeito. Enquanto Deus sonha a grandeza para nós, a gente sonha a pequeneza das coisas da terra. Outro dia Deus falou com a profetisa. É bom morar com um profeta dentro de casa, porque a gente toma cada uma. E nós estamos passando um problema sério. Nosso carro tem tido alguns probleminhas. E a gente propôs que pedimos a Deus, Deus, dá um sinal para a gente, provê aí, toca aí alguém, sei lá o que você vai fazer. E Deus disse outro dia para ela assim, falou assim: calma, porque isso é vaidade. E a gente precisou entender isso, porque as coisas que a gente quer tanto é vaidade, e as coisas que a gente deveria querer muito são as celestes. Só que as celestes nos fazem ser pessoas que confundem as pessoas da terra, irmão. Fala isso pro teu irmão. Você nasceu para causar alvoroço. Ih, eu já causo. Não, mas não com encrenca. Não estou falando para ser encrenqueiro, estou falando para causar alvoroço com a unção. Causar alvoroço com a presença dele. Eu imagino Jesus como homem na terra. Ele ia conversar: mulher, se você beber da água que eu te der, do seu interior fluirão rios de água viva. Ela foi buscar água de um poço, e ele disse para ela: se você beber da água que eu te dou. Ela olhou para ele e falou assim: mas onde está o poço? Onde é que está a caneca? Onde é que está o balde? Onde é que está a água aí? Ele falava coisas que conflitavam as pessoas. Tudo que Deus quer que você seja é isso. Homens e mulheres que, guiados pelo Espírito, conflitem as pessoas, causem um tremor dentro das pessoas. Não falem para as pessoas o que elas gostam de ouvir, mas falem para elas o que é preciso elas ouvirem. Aí ele olhou para aquela mulher e falou assim: pois é, nenhum desses maridos são seu. Ele conflitava, guerreava dentro das pessoas com a palavra e com a presença. Você nasceu para isso. Bate no peito de novo e fala assim: eu nasci para isso. Aí, continua, versículo 24. Olha lá, ai Jesus, para o relógio, para o tempo. Briga de estátua aí. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, ele chamou Jeová Shalom, e ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra dos Abiesritas. 25. Naquela mesma noite disse o Senhor a Gideão: toma um dos bois de teu pai. Vou provar para você que Deus não aceita qualquer coisa. Esse negócio de falar que Deus, para Deus aceita. Aceita não. Aleluia. Pode cantar no playback mesmo, nem que pular a faixa, não tem problema não. Deus aceita. Aceita não. Não vem falar que Deus aceita qualquer coisa que não aceita. Olha o que Deus falou para Gideão. Deus falou assim: você vai pegar um dos bois do seu pai, a saber, o segundo boi. O segundo boi de 7 anos. Deus é detalhista. Ele podia pegar qualquer boi. Deus falou assim para ele: você pega o segundo boi de 7 anos. Ou seja, se intera no que você vai fazer para mim. Não me dá qualquer coisa não. Segue as minhas ordens. Na arca ele deu medida. Tudo ele fez assim. Deus, repete isso: Deus não aceita qualquer coisa. Está entendendo ou não? Eu não consegui chegar onde eu tenho que pregar. Pode uma coisa dessa? Jesus. Aí, olha lá, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta a cera que está ao pé dele. Olha aqui. Tinha um altar de Baal no quintal da casa de Gideão.
o Senhor disse assim: Gideão, comece o seu ministério restaurando a sua casa. Você sabe o que você tem que fazer na sua família, mas existe uma casa que a gente precisa restaurar, que é essa aqui. Se a gente não restaurar essa casa, Deus nunca vai ser Deus, se tiver um troninho aqui ocupando o lugar. O Senhor estava dizendo assim para Gideão: Gideão, Baal é Senhor na casa de vocês. Enquanto Baal for Senhor, enquanto ele tiver um trono para ele lá, eu não posso executar o que eu quero. Mas arranca, destrói, porque eu vou fazer com que um trono de louvor seja levantado através de você. E o que você quer dizer hoje, apóstolo? Eu quero dizer que há uns troninhos que a gente cria aqui. Se esses troninhos aqui não forem destruídos, o trono do Senhor não pode ser edificado aqui. Porque ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo a Satanás. Porque não dá para mim servir dois senhores. Ora com o pezinho no louvor, ora com o pezinho no quero tchu, eu quero tchá. Não dá. Ora eu estou com o pezinho na minissérie da Record dos milagres de Jesus. Ora eu estou na novela, agora o nome é bonito, fala da A Família, novela nova. Escuta, nós não precisamos de modelos para a nossa vida. O único modelo que nós precisamos é Cristo. Você não precisa de modelo de família, de novela. Você não precisa de modelo de casamento, de novela. Você não precisa de nada disso. Você precisa de Jesus. Mas ou Ele é o centro, porque as beiradas Ele não quer ser. Fala isso para o teu irmão. Ou Jesus é o centro, porque as beiradas Ele não quer ser. Aleluia. Para mudar um pouquinho a atmosfera, dá para sair uma palma? Irmãos, você me dá 7 minutos. Em 7 minutos eu prego que eu tinha que pregar em 40 minutos e a gente acaba o culto, pode ser? Fazer o quê, né? Já estou aqui, já, né? Fala logo, desembucha aí. Na verdade eu ia fazer isso aqui em 5 minutinhos, mas Deus deu um encontro com Gideão. A vida do Gideão é outra. Aí entra todo aquele processo que eu já lhe contei, dele separar um exército. Um exército que ia demarcar e trazer vitória para o povo de Israel. Só que no capítulo de número 8, a gente vai conseguir olhar para esse texto e ver o que Deus fez na vida desse homem Gideão. Juízes 8. Todos se lembram de como Gideão tratou a situação lá atrás, no capítulo 6? Sim ou não? Se lembram de como ele viveu no capítulo 7? Olha agora no capítulo 8, verso 22. Perdão, é capítulo 7, versículo 16. O 8 é depois. Eu me empolguei aqui. 7,16. Então repartiu os 300 homens em 3 esquadrões e deu-lhes a cada um nas suas mãos buzinas, cântaros vazios e tochas nelas acesas. Repete comigo: cântaro vazio, buzina, tochas acesas. 17. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. E eis que chegando eu ao extremo do arraial, será que como eu fizer, assim fareis vós. Vitor, deixa para mim esse versículo aqui agora, que eu vou usar ele. No versículo 16 você viu que Gideão dividiu os 300 homens em 3 esquadrões de 100. Há um entendimento profético desses 3 itens: cântaro vazio, buzina, tochas acesas. Esses 3 instrumentos, essas 3 utilidades, representam na minha vida e na sua o Espírito Santo. A buzina é a minha boca e a sua que declara as benfeitorias do Senhor. A tocha acesa é o Espírito Santo agindo através de mim e de você. E o cântaro vazio sou eu e você, que devemos nos apresentar todos os dias vazios,
para que Ele possa nos encher e transbordar através de nós. Então esses 3 utensílios estão resumidos ao agir do Espírito Santo em nós e através de nós. Então ele divide os esquadrões. Não quero pregar o que cada um desses itens simbolizou nisso. O que eu quero que você entenda é que Deus se apresentou para um homem ferido, tratou com ele, falou com ele, teve uma experiência pessoal, Gideão e o Senhor, fez com que ele começasse a restaurar o altar, para que Deus pudesse ser presente na vida dele. E aqui, olha o que um homem, olha o que uma mulher transformada, um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo faz depois que teve um encontro e se alinhou com o Senhor. Um homem que estava dentro de um lagar malhando trigo escondido, agora no capítulo 7, um pouquinho depois da sua história, ele olha para os homens que Deus separa para guerrear com ele, e ele fala assim: olhai para mim. O que ele estava querendo dizer? A partir de agora, eu sou o ponto de referência. A partir de agora vocês andem comigo, porque Deus está comigo. Agora, quando eu olhei para esse texto, eu me lembrei, eu consegui observar claramente o que Paulo disse em 1 Coríntios 11:1: sede, pois, os meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Paulo disse para o povo: pode vir comigo, pode me imitar, porque eu imito Cristo. Gideão, agora um homem cheio de conflito, que fala para o povo: olhem para mim. Além disso, ele fala: além de olhar para mim, fazei como eu faço. O que eu fizer, vocês façam. E disse mais ainda: e eis que chegando eu à extremidade do arraial, como eu fizer, assim vocês vão fazer. Quando eu estiver no meio da adversidade, quando eu estiver lá no campo do inimigo, pode olhar o que eu estou fazendo, pode fazer igual, que a vitória é certa. E daí, apóstolo, qual é o mistério? Ou como diz as igrejas mais pentecostal, qual é o manto? O manto é que tudo que Deus está querendo gerar em mim e você, nesse tempo, nessa estação da minha vida e da sua, é que eu e você seja referência no meio de um povo. Tudo que Deus está querendo fazer é alinhar-me a mim e a você à vontade dEle, para que eu e você tenha essa ousadia de declarar isso aonde quer que nós andemos. Que a gente possa olhar para as pessoas que vamos discipular, ministrar, instruir, arrancá-las das garras de Satanás e dizer para ela: pode olhar para mim, do jeito que eu fizer, pode fazer. Quando eu estiver lá, pode fazer igual, porque Deus vai dar a vitória. Eu contei tudo isso para você, porque é possível Deus pegar um homem, é possível Deus pegar uma mulher totalmente cheia de mazela e de problemas, restaurá-la, ter um encontro real, e a partir desse momento, fazer dela alguém que marque a sua geração. Eu queria que você tivesse entendimento disso, que a vida desses 300 homens era uma, no dia da convocação. Imagina esses homens voltando, venceram 135 mil homens, voltaram dizendo assim: verdadeiramente, o Deus do Gideão é e foi conosco. Prova disso, que a vida de Gideão impactou tanto esses homens, que olha lá agora sim, capítulo 8. Meu assessor vai colocar aqui, assim, você não precisa nem folhear a Bíblia, você fica anestesiado, pegando o que Deus vai falar. Olha no versículo 22 do capítulo 8. Então os homens de Israel disseram a Gideão, depois que a peleja foi vencida: olha, preste atenção nas pérolas que a Bíblia tem. Domina sobre nós, assim tu, como teu filho e o filho do teu filho. Gideão, Deus é tanto com você, homem. Deus é tão grande na sua vida. Domina você sobre a gente. E quando você morrer, domine o seu filho. E quando seu filho morrer, domine o filho do seu filho. Porque Deus é com você, homem. Deus era visto na vida de Gideão. Escute, um homem que estava dentro de um lagar, olhando para as coisas em volta da vida dele. Talvez é a minha história e a sua.
estamos aí dentro de um lagar. Talvez o que Deus quer é que você saia desse lagar. Talvez o que Deus quer com você é que você olhe o que Ele está tratando com você. Talvez o que Deus quer é que você reconheça Ele na sua vida. Talvez o que Ele quer é que você tenha um encontro com Ele, como Gideão teve. Talvez o que Ele quer é que você entenda que você nasceu para marcar tempo, marcar estações, sentenciar a vitória na vida de pessoas. Esses homens viram a grandeza de Deus na vida do Gideão e disseram para ele: olha, domina sobre nós, você é seu filho, filho do teu filho, porquanto nos livraste da mão de Midian ou dos midianitas. Agora, eu imagino que naquela hora, porque a fama é perigosa, repete isso, a fama é perigosa, mais alto, a fama é perigosa. Naquela hora ele podia ter enchido o peito e falado assim: pode deixar, pode construir um palácio para mim, vou morar ali, constrói para mim ali, ali. Olha o que um homem cheio de Deus, olha o que um homem que teve um encontro com Deus é capaz de fazer, e é capaz de falar. Verso 23, olha só. Gideão, porém, lhes respondeu: nem eu dominarei sobre vós, nem meu filho, mas o Senhor sobre vós dominará. Ei, Gideão disse assim: Deus não me usou para botar cabresto em vocês, Deus não me usou para ter você na palma das minhas mãos, Deus não me levantou aqui para ser julgador das suas vidas, Deus me levantou para ser enviador, para que eu seja um destravador, para que eu seja um ativador, para que eu seja um pai que ativa destino na vida de alguém. Foi para isso. O domínio da vida de vocês tem que ser do Todo-Poderoso. Foi isso que Gideão disse: se ele tratou comigo, se ele tem sido comigo, se ele dominar a sua vida, ele vai ser com você. Quantos compreendem o que eu estou falando? Tudo que Deus está querendo que você faça é como Gideão. Podem olhar para mim, e tudo que eu fizer, vocês façam também, porque é o Pai que vai fazer através de mim. Tem alguém que se sujeita a isso? Fiquemos em pé. Apóstolo, tá? E daí? E daí que a igreja evangélica tem se perdido muito nesse negócio de ensinar as pessoas a conquistar, a ser honrada, a ser próspera, para ter milhões e milhões e milhões. O que Deus quer de mim e de você não é isso. O que Deus quer de mim e de você é que nós sejamos ativadores, que nós sejamos homens e mulheres que dê destino para aquele povo, homens e mulheres que levem pessoas para o encontro real e pessoal com o Senhor. Quantos compreendem isso? E eu termino dizendo: você tem duas coisas para fazer agora. Ou você fica dentro do lagar, ou você marca uma geração. A escolha é sua. Foi Gideão que teve que escolher. Ou ele ficou ali dentro do lagarzinho, contando as mazelazinhas dele, ou ele então entendeu o propósito do Senhor e foi marcar uma geração. E hoje eu e você falamos dele. Curve sua cabeça. Vamos orar com propósito nessa manhã, encerrando esse culto. Pai, nós sentenciamos esse culto desta manhã.